Sabe-se que, muitas vezes, existe aquela tentação tremenda de olhar para a história como se fosse, tipo, um disco de vinil antigo, não é? Pois, um giradiscos riscado, não é? Exatamente. Um disco condenado a repetir exatamente a mesma melodia, compasso após compasso. E assumimos sempre que o próximo líder radical vai ter a mesma aparência. Nem mais o mesmo tom de voz, as mesmas fardas. Mas quando olhamos para a política de hoje, a história parece muito menos com um disco de vinil e muito mais com o sistema operativo de um telemóvel. É uma ótima analogia, sim. Porque ela não se repete de forma idêntica. Repara, ela sofre atualizações silenciosas. No fundo, a grande atualização política já não acontece naquelas praças monumentais com marchas. Claro que não, decorre agora mesmo, de forma invisível, no ecrã do telemóvel que toda a gente tem no bolso. Pois é. Portanto, o nosso mergulho profundo de hoje vai descodificar como é que a extrema-direita trocou as fardas pelos algoritmos, como reescreveu a história através do WhatsApp e como o Brasil se tornou o laboratório perfeito para esta nova versão. Mas olha, antes de começarmos a desconstruir isto tudo, acho fundamental fazermos aqui uma paragem obrigatória, só para definir as regras do jogo para quem nos ouve. Sim, é melhor, para ficar tudo claro desde o início. É que temos sobre a mesa uma recolha imensa de artigos académicos e ensaios que dissecam o surgimento destes novos movimentos, não é? Sim, sim. E que culminam no bolsonarismo. E estes materiais contêm, por natureza, análises políticas muito, muito polarizadas. Altamente carregadas, sim. Exato. Por isso, a nossa missão aqui não é tomar partido. Não vamos fazer juízos de valor sobre o que é esquerda ou direita. O nosso papel é estritamente o de sermos guias imparciais. Descodificadores puros e duros. Nem mais, vamos só desmontar as engrenagens das teorias exatamente como os autores as desenharam, pronto, para que se possa compreender a mecânica da coisa. Perfeito. O foco é perceber como a máquina funciona, não é julgar a cor da pintura. Exatamente. E, para percebermos esta máquina, temos de começar pelo primeiro grande obstáculo que a própria academia enfrenta, que é, o rótulo, a linguagem. Pois, o nome que damos às coisas. Sim, porque no debate público vemos qualquer líder um bocadinho mais inflamado ser logo chamado de fascista, não é? O rótulo é colado com uma facilidade tremenda. Hoje em dia é automático. Mas o que os textos mostram é que o consenso académico hesita muito em usar esta palavra hoje em dia. E hesita por uma questão de sobrevivência analítica. O historiador italiano Emílio Gentil, que é uma referência gigante nisto, avisa que o fascismo histórico pertence a um ecossistema muito específico. O período entre as duas guerras. Exato. E aplicar o rótulo de fascista aos líderes do século XXI pode ser um enorme equívoco heurístico. Espera aí. Equívoco heurístico é daquelas expressões que soam incrivelmente bem numa sala de universidade. É verdade. Mas na prática isso significa o quê? Que estamos a usar um mapa de Londres para tentar conduzir em Lisboa. Olha, é a analogia perfeita. É literalmente usar a ferramenta errada para resolver um problema novo. Certo. Se usarmos um mapa dos anos 30 para procurar a extrema-direita de hoje, vamos estar à espera de ver um ditador com ambições imperialistas, não é? Que quer conquistar territórios vizinhos. E criar aquele mito do homem novo purificado. Pois, a promessa de uma utopia revolucionária e militarizada. Mas os líderes atuais não querem conquistar outros países. Não têm essa mitologia de um futuro brilhante. Então, como é que os académicos resolvem isso? O Enzo Traverso, por exemplo, sugere que estamos perante um pós-fascismo. Pós-fascismo? O que me levanta a questão, qual é a diferença prática entre o fascismo clássico e esse pós-fascismo? Porque, quer dizer, olhando para o discurso de ódio e para a intolerância, a matriz parece ser a mesma. A grande diferença está na direção para a qual eles olham. Como assim? O pós-fascismo, segundo Traverso, é um fenómeno transitório e ainda está em mutação. Mas ao contrário do fascismo histórico que olhava para a frente, Que queria destruir o passado para erguer um império novo? exato, o pós-fascismo é profundamente reacionário e conservador. Não olha para a frente, olha para trás. Promete o regresso àquele passado idílico. Um passado romantizado, que na verdade nunca existiu, pronto. E para entender essa obsessão com o passado, os textos trazem o Roger Griffin, que fala do conceito de ultranacionalismo palingenético. Ultranacionalismo palingenético. Palingenético soa um processo biológico esotérico qualquer. Soa, mas é visceral. Palingente significa renascer. Ok.
O Griffin explica que o núcleo absoluto disto não é apenas ser nacionalista. É a crença profunda, quase paranoica, de que a nação está num estado terminal de decadência. De que fomos corrompidos por forças externas, elites, minorias. Exatamente. A ideia de que o país está à beira do colapso moral e a única salvação seria uma catarse agressiva para a nação renascer das cinzas. Mas deixa-me lançar aqui uma provocação com base naquilo que li. Voltando à nossa analogia do início, Força. pensemos no fascismo de Mussolini como um sistema operativo antigo, tipo um MS-DOS. Boa. E o pós-fascismo é a última atualização de software. O código-fonte, a frustração económica, o medo coletivo, a xenofobia, continua a ser exatamente o mesmo, não é? Sim, a base de dados é a mesma. A única coisa que mudou foi a interface visual. Deixou de usar tochas e camisas negras nas ruas e passou a usar fatos e gravatas e publicações nas redes sociais. Pois? A minha questão é, será que esta recusa da academia a usar a palavra fascismo não acaba por cegar a sociedade? Ficamos à espera de ver exércitos a marchar e não vemos a ameaça à nossa frente. É um excelente ponto e, repara, é o centro de um debate furioso entre os historiadores. O perigo de chamar a tudo fascismo é a banalização da palavra. Se tudo é fascismo, nada é, e o alarme perde força. Claro, o termo esvazia-se. Mas o grande perigo da nova extrema-direita, como referes e bem, é essa camuflagem tática. O fascismo clássico queria destruir o Parlamento à força bruta, operava fora da democracia. Entravam por ali dentro. Exato. Mas os líderes do pós-fascismo são eleitos, usam as eleições, a liberdade de expressão e até os tribunais para corroer o sistema por dentro, lentamente. É um veneno que usa as próprias veias do sistema para se espalhar, não é? Nem mais. É cirúrgico. E isso leva-nos a uma interrogação incontornável. Se a estética mudou, se já não precisam de encher praças com milhares de pessoas a fazer saudações, como é que o contágio acontece hoje? Onde é que se trava a batalha? A resposta dos estudos é claríssima. A arquitetura digital. A internet mudou as regras do jogo sobre como consumimos a realidade. Sim, o ecossistema digital. A pesquisa do Geraldo Neto sobre o YouTube que analisámos ilustra isto de forma incrível. Passámos de um mundo com pouca informação para um caos absoluto de abundância. Um oceano de dados. Só que este oceano não criou cidadãos mais informados. Gerou, ironicamente, uma onda de confusão e amnésia histórica. E é aí que as teorias da conspiração prosperam. E as táticas mecânicas para prender a atenção das pessoas são fascinantes. O texto disseca a gramática audiovisual que eles usam no YouTube. Os chamados jump cuts, não é? Exatamente. Aqueles cortes bruscos e rápidos a meio de uma frase. Aquilo não serve só para dar dinâmica ao vídeo. É uma arma de captura cognitiva, pá. Como assim? Pensa num discurso normal, o orador fala, pausa, respira, e quem escuta usa esse milissegundo para pensar: espera lá, isto faz sentido. Para ter espírito crítico. Exato. No YouTube político, os jump cuts removem as respirações. A informação é uma torrente ininterrupta. O cérebro entra num estado de fluxo contínuo e não há tempo para a dúvida. É sobrecarga cognitiva desenhada como entretenimento. E junta a isso as correntes do WhatsApp, não é? Entramos na era da pós-verdade. Completamente. O perigo não é só espalharem mentiras. É como a tecnologia permite que estas narrativas moldem a bússola moral das pessoas. O que nos traz ao conceito de metapolítica. Metapolítica, que por acaso é um conceito invertido. Sim, ironicamente, é uma ideia do António Gramsci, um filósofo marxista, que a extrema-direita roubou e adaptou totalmente. Deixa-me tentar descodificar a metapolítica para quem não os ouve. A política normal diz assim: vou ganhar eleições para mudar as leis. Certo. A metapolítica inverte isto e diz: vou mudar a cultura, a linguagem e o que é aceitável dizer ao jantar. E as eleições serão só a consequência natural disso. É atuar na raiz, não é? Precisamente, o objetivo primário não é apresentar um programa de governo, é quebrar tabus e normalizar o impensável. Pois. E os textos dão um exemplo gritante que chocou o mundo. A tentativa ativa de reescrever a história, quando figuras do governo brasileiro, como Ernesto Araújo, disseram a sério que o nazismo era de esquerda. Sim, eu lembro-me disso. Deixou os historiadores na Alemanha e os diretores do Memorial do Holocausto em Israel completamente perplexos. Perplexos e a emitir notas de repúdio. Mas repara, para o motor metapolítico digital,
A precisão histórica não interessa para nada. O objetivo não era convencer a academia, pois não. Claro que não, era gerar ultragem, gerar cliques, debates na televisão e inundar os telemóveis de confusão. O algoritmo não lê verdades, lê envolvimento e cliques. E a indignação é o combustível perfeito. Porque o ódio partilha-se muito mais depressa do que a moderação. Exato. É o ecossistema ideal para populistas que vivem da dicotomia de nós contra eles. Mas, mesmo com um algoritmo viciado e esta reescrita da verdade, é preciso haver um para-raios, não é? A raiva digital precisa de um rosto para se tornar um movimento efetivo. Sem dúvida. E como é que isto ganha forma num país continental como o Brasil? Como é que uma figura secundária como o Jair Bolsonaro se torna a força gravitacional de uma nação inteira? Para entender isso, a literatura recorre a teóricos como Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Eles explicam que o populismo não é uma ideologia rígida, tipo liberalismo. É mais uma ferramenta. É uma estratégia discursiva. Consiste em desenhar uma linha a meio da sociedade e dividi-la em dois campos inimigos: o povo autêntico e puro de um lado e a elite corrupta do outro. E o terreno no Brasil estava a deitar fumo, quer dizer, tivemos os protestos de 2013, Sim, a crise profunda. o colapso económico de 2014, a lava-jato a implodir o sistema tradicional, havia um vazio institucional. E no meio disto aparece o Bolsonaro. Alguém que estava no baixo clero do Parlamento há décadas. Praticamente invisível. Como é que ele salta para o palco principal? O Laclau explica isso com o conceito do significante vazio. É das ideias mais poderosas dos textos que lemos. Isso de significante vazio parece quase um insulto, pá. Temos de explicar bem. Não é um insulto, é mesmo uma mecânica política. Pensa num significante vazio, como uma caixa de vidro vazia. Como ele não tinha um histórico governativo complexo nem uma ideologia muito fechada, ele tornou-se essa caixa. Ah, estou a ver. Isso permitiu que vários grupos olhassem para ele e vissem o que queriam. O eleitor anticorrupção via a espada contra o sistema. O conservador viu o defensor da família. O empresário via o desregulador do mercado e os nostálgicos da ditadura viam um militar de linha dura. Ou seja, funcionou como um espelho mágico. Esses grupos nem precisavam de concordar entre si sobre como gerir o país. Pois não, só tinham de concordar que o líder era a única alternativa contra o grande inimigo comum, a esquerda ou o comunismo. O projeto era aniquilar o outro lado. E aqui entra uma diferença gigante em relação ao passado. O fascismo dos anos 30 envolvia suor, mobilização corporal, marchas na rua. Esforço físico, sim. Mas o populismo do século XXI inova porque privatiza a mobilização. Pá, é uma mobilização feita a partir do sofá de casa. É profundamente irónico. Movimentos assentes em fúria, operados por milhões de pessoas sozinhas nas suas salas. Com o telemóvel na mão, a ligação afetiva do líder é projetada diretamente para o ecrã individual. Ele fala como se mandasse um áudio do WhatsApp só para ti. E isso cria uma lealdade quase impermeável. Mas espera, se esta tática funciona tão bem na Europa com a Le Pen ou na Hungria com o Orban, por que o Brasil não fez só um copy-paste desse modelo? Porque o Brasil pegou no código-fonte e criou uma mutação altamente local. O Michael Louis e o Marcelo Badaro Matos detalham o ADN único do bolsonarismo. Quais são as grandes diferenças, então? A primeira grande divergência é económica. A direita europeia detesta a globalização, quer protecionismo e um Estado social fechado só para os nativos, o tal chauvinismo de bem-estar social. Enquanto o bolsonarismo abraçou o oposto, não é? Sim, abraçou um hiperneoliberalismo feroz, encabeçado pelo Paulo Guedes. Privatizar, cortar direitos laborais e abrir o país ao grande agronegócio. Uma diferença gigante da Europa. E a segunda diferença suponho que seja a religião. Exato. Na Europa Ocidental, o discurso da nova direita tende a ser mais secular. No Brasil foi uma autêntica cruzada divina. A aliança com as igrejas neopentecostais foi fulcral. Resgataram aquele lema integralista antigo Deus, Pátria e Família. Sim, e criaram um pânico moral constante à volta da chamada ideologia de género. A política passou a ser vendida como a batalha final entre o bem e o mal. E a terceira diferença é a escolha do alvo, não é? Porque na Europa o alvo costuma ser o imigrante. A xenofobia pura. Pois, mas no Brasil não há a questão do imigrante externo para agitar as massas. O alvo passou a ser o subversivo interno. E é aqui que os académicos introduzem um termo muito pesado, a necropolítica, um conceito do Achille Mbembe. Necropolítica, a política da morte.
tipo o Estado decidir quem tem o direito de viver e quem é deixado a morrer, certo? Exatamente. Expor certas populações a risco de vida de forma calculada. A desregulação empurrou indígenas para o garimpo ilegal e o discurso letal afeta terrivelmente as populações negras nas periferias. Mas o espetáculo mediático que eles faziam não era sobre essas mortes, claro. Não. A cortina de fumo, o espetáculo diário de agitação de massas, era sobre a corrupção e a ameaça de um fantasma comunista. O inimigo era o intelectual, o jornalista, o professor universitário. E é aí que chegamos ao grande nó cego desta análise toda. Há aqui uma dissonância cognitiva brutal que os textos salientam. Vamos a isso. Pensa comigo. O discurso jura proteger o povo simples e trabalhador contra as elites predadoras, certo? Certo? No entanto, as políticas económicas que adotam precariam o trabalho, atacam os serviços de saúde e beneficiam descaradamente grandes latifundiários e o capital financeiro. Ou seja, as verdadeiras elites económicas enchem os bolsos à custa do povo. É uma contradição óbvia. Como é que o trabalhador que mal ganha para viver aplaude isto? Como é que não vem a contradição de apoiar políticas que os prejudicam diretamente? Definiram a palavra elite. Ah, Tradicionalmente, a elite é quem tem o dinheiro. Os banqueiros, os donos das fábricas, mas a nova direita desligou a economia dessa definição. Hoje, para eles, a elite é avaliada por critérios culturais e morais. uau! Então a elite passou a ser a artista de teatro, o ativista, o jornalista? Exato, ao transferirem o conflito do salário para os costumes, tudo muda. É por isso que um estafeta precarizado e um barão do agronegócio podem estar lado a lado na mesma manifestação. Sentem-se aliados na defesa da moral contra os tais esquerdistas, a desigualdade económica desaparece do radar porque estão focados no pânico moral do WhatsApp. É uma cegueira induzida impressionante, pá. É o triunfo absoluto da metapolítica. O problema material real foi substituído por um desespero cultural artificial. Impressionante. Bom, chegamos à altura de dar um passo atrás e olhar para este mapa todo e perguntar o que é que isto tudo significa. É a grande questão. Começamos por ver a dificuldade académica de dar nome a isto, se é fascismo ou pós-fascismo palingenético. Depois vimos as armas táticas, desde os algoritmos às correntes do WhatsApp, que desligam o pensamento crítico. O domínio da metapolítica. E por fim, como o Brasil foi o tubo de ensaio perfeito, fundindo o neoliberalismo radical, religião e ressentimento, através daquela caixa vazia que o Bolsonaro representou. E olha, este mapeamento não nos fala só de uma década no Brasil. Mostra a elasticidade destas novas correntes a nível global. E a nota final mais provocatória dos textos que analisamos hoje vem de novo do Enzo Traverso. O que é que ele conclui? Ele avisa sobre uma metamorfose muito sombria. No passado, os inimigos da democracia batiam de frente contra ela, odiavam os ideais iluministas de forma declarada. Certo. Hoje, eles apropriaram-se do vocabulário da democracia. Falam em liberdade de expressão, não para debate, mas como escudo legal para assediar minorias, reivindicam os direitos humanos para justificar a sua intolerância e usam a vontade popular para deslegitimar as instituições. O que nos deixa, francamente, com um pensamento pesado para digerirmos hoje. Como é que o nosso sistema imunitário democrático se defende quando o vírus aprendeu a usar o mesmo uniforme das células de defesa? Pois quando as armas usadas para destruir a democracia são as palavras que a fundaram. Liberdade, povo, expressão. Aquele sistema operativo de que falámos no início tem vulnerabilidades perigosas e as atualizações silenciosas não param de nos chegar ao telemóvel. Resta-nos manter a atenção redobrada antes de clicarmos em aceitar. Muito obrigado a quem esteve desse lado nesta análise e que este mergulho ajude a descodificar um bocadinho o ruído do nosso dia-a-dia.